Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da nossa disciplina de Teoria e Metodologia do Futsal. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para a organização da dinâmica tática das equipes de futsal, que se refere aos sistemas táticos e aos padrões de jogo. Então, na nossa aula, nós vamos falar sobre os conceitos, sobre os sistemas táticos do futsal, nós vamos fazer também uma descrição dos principais padrões de jogo e vamos finalizar a aula com considerações finais. Pessoal, então a primeira questão importante de referir aqui na nossa videoaula são as posições e funções de uma equipe de futsal. Quando os jogadores e jogadoras entram em quadra, eles vão ocupar, então, uma determinada função, né? Em uma determinada posição e uma determinada função. Ora, a quadra de jogo é muito grande para eu entrar dentro dela e achar que eu vou resolver todos os problemas sozinhos. Então, juntamente com os meus demais companheiros de equipe, eu vou assumir uma parcela, uma função dentro da quadra de jogo, ok? Então, para essa organização, nós temos as posições do goleiro, né, que é o jogador responsável por defender o nosso gol, e tem assumido um protagonismo em ações de defesa, né, fazendo a cobertura de bolas esticadas do adversário, né, nas costas da nossa defesa, e também o goleiro tem assumido funções ofensivas, né, jogando como goleiro linha, que é um assunto para uma aula futura. Nós temos o jogador fixo, que é esse jogador que fica mais aqui atrás, na frente do goleiro, ok? Nós temos os dois alas, que fazem a função de atacar e voltar aqui pelo ladinho da quadra. E nós temos também o pivô, que é esse jogador que vai ficar aqui na frente como uma referência para que a gente consiga verticalizar passes lá na frente, ok? Então, esses jogadores, o pivô, os alas, né, o fixo, o goleiro, eles precisam estar organizados dentro de quadra. E para a gente, então, organizar, dar uma referência para cada um dos jogadores, nós adotaremos, então, um sistema de jogo, um sistema tático, tá bom? Um sistema tático nada mais é do que a maneira como os jogadores são postos uns em relação aos outros, integrando num referencial comum as diferentes intenções táticas. Okay? Então, a maneira como eu distribuo os jogadores na quadra vai ser o meu sistema tático. No futsal, nós temos um primeiro sistema tático que seria o sistema 2-2. Tudo bem? Por que chama sistema 2-2? Olha, eu tenho uma primeira linha aqui, ó, com 2 jogadores, ok? E eu tenho uma segunda linha aqui com mais 2 jogadores. Por isso que a gente chama esse sistema de sistema 2-2. Ok? No sistema 2-2, 2 jogadores são posicionados na defesa, ok? Que são os fixos da nossa equipe, e outros 2 jogadores são posicionados no ataque, né, que fazem uma função de pivô. E esse sistema também é conhecido como sistema caixote. Devido à facilidade de assimilação desse sistema, ele é o primeiro sistema adotado em categorias de base, porque permite o passe na diagonal e na paralela. Então, por exemplo, se o goleiro solta a bola com esse jogador aqui, sem grandes movimentações, esse jogador vai encontrar um passe na paralela, uma opção de passe na paralela, vai encontrar uma diagonal, né, longa, e vai encontrar um passe lateral. Então vejam que sem grandes esforços nós temos 3 opções de passe criadas no sistema 2-2. Ok? Como desvantagem desse sistema, ele não oferece muitas opções de jogadas, o que torna o ataque e a defesa carentes de mais apoio. Então, se os jogadores ficarem parados nessas posições, não vai gerar muita cobertura de ataque, ok? Então, a gente precisa que os jogadores realizem movimentações para que os espaços sejam criados. Um segundo sistema de jogo, pessoal, é o sistema 3-1, ok? Em que nós temos, então, esse formato de losango, né? Esse formato clássico aqui
do 3-1, em que nós temos os jogadores, as posições bem definidas, né, bem distribuídas, um fixo, 2 alas e um pivô, ok? Então, no sistema 3-1, um jogador fica fixo na defesa, 2 alas fazem o vai e vem de ataque e defesa e um pivô que joga mais adiantado. Esse sistema, como vantagem, ele permite à equipe atacar com 3 jogadores que se movimentam e procuram espaço livre, porque além do pivô, eu posso ter a infiltração dos alas no ataque, tornando um ataque com pelo menos 3 jogadores, tá bom? Um sistema recente na nossa história e que também tem sido adotado pelas equipes em alguns momentos da partida é o sistema 4-0, tá? O sistema 4-0, os 4 jogadores de linha, eles ficam posicionados em linha, tá bom? Numa linha, ok? Então, vocês vão ouvir falar também do sistema 4-0 como sistema 4 em linha, porque essa é a disposição inicial dos jogadores dentro desse sistema. Então, os 4 jogadores são colocados no setor defensivo na armação das jogadas, tá bem? Então, eles vão começar aqui na quadra de defesa, ficando em linha. A partir desse posicionamento do 4 em linha, os jogadores então vão realizar movimentos ensaiados, né, movimentações, buscando desequilibrar a defesa adversária, ok? E nós temos uma variação do sistema 2-2, que seria o sistema 2-1-1, tá bom? Então eu tenho no sistema 2-1 desses 2 jogadores aqui atrás, né, uma espécie de 2 fixos. Eu tenho um jogador aqui no meio que vai fazer uma função de ligação entre a defesa e o ataque. Então esse jogador aqui do meio, ele vai flutuar de um lado para o outro, buscando auxiliar a progressão da bola da defesa para o ataque, tá bem? E lá na frente eu tenho um pivô fazendo uma movimentação também para receber o passe. Então, o sistema 2-1-1 é uma variação do sistema 2-2. Ele consiste em ter 2 jogadores na defesa, um jogador próximo ao meio da quadra e outro jogador na quadra de ataque. Esse sistema ele é facilmente aprendido por crianças, ele confere segurança na saída de bola devido a um jogador de ligação entre a defesa e o ataque. Okay? Então, esse jogador aqui faz a ligação da defesa para o ataque e, portanto, ele confere segurança na saída de bola. Pessoal, acontece que esses sistemas de jogo, o sistema 2-2, o sistema 3-1, o sistema 4-0, o sistema 2-1-1 e alguns outros sistemas que existem, eles por si só não vão ser capazes de gerar desequilíbrios na defesa adversária se nós ficarmos parados naquelas posições, ok? Então, dificilmente, se nós formos jogar futsal e ficarmos paradinhos naquelas posições, dificilmente nós vamos colocar em prática os princípios táticos gerais, os princípios táticos operacionais e fundamentais do jogo de futsal. Então, para que eu consiga, a partir da adoção de um sistema tático, para que eu consiga gerar desequilíbrios na defesa adversária, nós vamos adotar padrões de jogo, manobras ofensivas e, eventualmente, fazer uma combinação de um padrão que se desdobra em uma manobra e finaliza uma jogada, ok? E, portanto, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre os padrões de jogo. O que são, então, esses padrões de jogo que vão ajudar a desequilibrar a defesa adversária a partir de um sistema tático? Os padrões são trocas de posições realizadas de modo ensaiado pelas equipes que possuem a posse da bola. Então, essas trocas de posição que são realizadas de modo ensaiado, elas visam desestabilizar o adversário e devem ocorrer de modo sincronizado, ok? Então, resumindo, o que é um padrão de jogo? É uma movimentação padronizada, ok? É uma movimentação ensaiada, uma troca de posição entre os diferentes jogadores de uma equipe. Para que eles fazem essas trocas de posição? Para embaralhar a cabeça da defesa. Né? O pivô uma hora
vem para cá, depois vai para lá, o ala vem para um lado, depois vai para o outro. São movimentações ensaiadas para desequilibrar a estabilidade da defesa adversária. E aí, então, eu vou apresentar alguns padrões de jogo para vocês, ok? Existem vários padrões de jogo, eu selecionei alguns para trazer aqui na aula de hoje, tá bem? Eu sugiro que vocês ensinem os padrões de jogo para as equipes de vocês, tá? Para os alunos de vocês, para que vocês consigam promover situações vantajosas de ataque, situações de superioridade numérica na região da bola, ok? E situações favoráveis para a finalização. Nas imagens que eu vou apresentar para vocês, quando vocês identificarem a sigla PV, eu me refiro a pivô, AE é ala esquerda, tá? FX é fixo. Quando a seta for contínua, é o movimento do jogador. Quando a seta for pontilhada, é a direção do passe que o jogador executa. Nesse exemplo hipotético, o fixo faz um passe para o ala esquerda e se desloca na posição do ala esquerda, tá bem? Vamos então ao primeiro padrão de jogo, que é o padrão de 3 por trás. Iniciamos o padrão no sistema 3-1, ok? Fixo aqui atrás, ala esquerda, ala direita, pivô. Sistema clássico 3-1, ok? O meu fixo, a bola vai sair sempre do meio, tá, pessoal? O fixo, ele vai fazer um passe para o ala direita e vai se deslocar aqui por trás e vai vir aqui na posição do ala direita, tá bom? O ala direita vai fazer o quê? Vai conduzir a bola e vai levar a bola lá para o meio. E aí vai acontecer o quê? Quando o ala direito chegar lá no meio, ele vai passar a bola para o ala esquerda e ele vai correr para trás do ala esquerdo. E aí o ala esquerda vai pegar a bola e vai trazer aqui para o meio. E aí então a gente vai fazer esse ciclo de movimentos. Vamos repetir esse movimento algumas vezes. Bola para quem está na ala direita. Passa por trás do ala direita, quem está com a bola vem para o meio. E assim sucessivamente, para os dois lados, até a gente encontrar uma possibilidade de progressão da bola. E aí a gente para de fazer o padrão, ok? Nós chamamos padrão de 3 porque envolve a movimentação de 3 jogadores. Esses 3 jogadores aqui de trás. O pivô não entra no padrão, nesse padrão. E ele chama por trás porque nós fazemos as movimentações por trás dos alas, tá bom? Então, olha lá, o fixo passa a bola para o ala direita e se desloca para trás do ala direita. Aqui, pessoal, se o ala direita conseguir fazer um passe aqui, ó, nessa diagonal curta, né, pro fixo que se deslocou, segue o jogo, não precisa continuar o padrão, tá bom? Se não deu para fazer o passe, o que a gente vai fazer? Vamos continuar a movimentação. E aí, então, o ala direita vai fazer o quê? Vai levar a bola lá para o meio e vai passar a bola para o ala esquerda. E vai se movimentar nas costas do ala esquerdo, tá bom? Esse é o padrão de 3 por trás. O segundo padrão que eu gostaria de apresentar para vocês é o padrão de 3 pela paralela, ok? Então, olha só, é uma variação do padrão de 3 por trás. O fixo está com a bola, ele vai novamente passar a bola para o ala direita, tá bem? E aí o fixo, ele vai se deslocar aqui pelo meio e depois ele vai fazer uma quebra aqui na ala, ó, tá bom? O fixo passa para o ala direito e faz uma quebra aqui na ala. Se o ala direito achar o passe no fixo, passa a bola para o fixo já vai estar aqui pertinho do gol, tá? Se o ala direito não achar o passe no fixo, o que vai acontecer? O ala direito vai levar a bola lá para o meio, né? Trouxe a bola para o meio e vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então o ala direito, que está aqui no meio agora, passa a bola para o ala esquerdo, faz um deslocamento aqui para o centro da quadra, depois ele vai lá para o cantinho da quadra, né? Se o ala esquerdo achar o passe no ala direito, faz o passe, se não achar, o ala direito traz a bola aqui para o meio da quadra e recomeça a jogada, ok? Então, olha só, fixo com a bola, passou para o ala direito, fez o deslocamento para frente, não entrou o passe, volta para a ala. O ala direito
conduz a bola para o meio, passa a bola para o ala esquerdo e faz um deslocamento para frente e depois cai para a ala. E assim o padrão vai se repetindo, tá bom? Pessoal, um outro padrão muito utilizado pelas equipes é o padrão redondo. O padrão redondo ele consiste basicamente em passar a bola para um lado e os jogadores fazerem um movimento, uma rotação de posição para o outro lado. Então, partindo do sistema 3-1 também, ok? O fixo, nesse exemplo, ele passa a bola aqui para o ala esquerdo e aí o fixo vem para o lugar do ala direito, o ala direito vai para o lugar do pivô, o pivô vai para o lugar do ala esquerdo e o ala esquerdo conduz a bola aqui para o lugar do fixo. E aí nós temos essa configuração aqui, ok? Aí o ala esquerdo faz o quê? Ele pode até trocar um passe aqui com o fixo para dar tempo de todo mundo chegar na sua posição. Mas aí o ala esquerdo roda, pisa na bola, passa para o pivô de novo, né, para quem está lá de novo, e todo mundo faz uma rotação de posição. O ala esquerdo vem aqui para a posição do fixo, o fixo vai lá para a posição do ala direito, o ala direito vai para a posição do pivô, e o pivô vem aqui jogar na onde estava o ala esquerdo, ok? Então, nós vamos fazer um padrão redondo ou padrão circular. Até quando, pessoal, a gente vai ficar rodando? Até a gente achar uma possibilidade de quebrar o padrão, de progredir com a bola, ok? Então, vejam essa ilustração. O fixo passou a bola para o ala esquerdo, o fixo foi para o lugar do ala direito, o ala direito foi para o lugar do pivô, o pivô foi para o lugar do ala esquerdo e o ala esquerdo conduz a bola para o lugar do fixo, ok? E aí a gente recomeça o padrão redondo ou circular. Nós temos um outro padrão, que é o padrão de 4 pelo meio, ok? Nesse padrão de 4 pelo meio, envolve a movimentação de todos os jogadores da equipe, inclusive do pivô, ok? Então, olha só o que acontece. O fixo começa com a bola, na configuração tradicional do 3-1, ok? Aí o fixo vai passar a bola aqui para o ala direito, ok? E aí ele vai correr na posição do pivô, tá bom? E o pivô vai cair aqui na ala do lado em que ocorreu o passe aqui do fixo. Tá? Então, o fixo passou a bola para o ala direito, o pivô vai cair aqui na ala direita. E aí, olha que interessante, pessoal. A gente tem aqui, momentaneamente, a formação de um triângulo. Né? O ala direito pode passar a bola tanto para o pivô quanto para o fixo, tá bom? E ele ainda tem uma diagonal longa lá no ala esquerdo. Se não entrar esse passe, nem no fixo, nem no pivô e ninguém, o que vai acontecer? O pivô vai voltando aqui na posição do ala direito, o ala direito leva a bola lá para o meio, né? E aí recomeça o padrão. Ala direito passa para o pivô, corre lá na posição do fixo, o fixo cai aqui na ala direita. Tudo bem? Esse é o padrão de 4 pelo meio. Então, observem a ilustração. O fixo está com a bola, ele passa a bola para o ala direito, corre para a posição do pivô, o pivô cai num passe paralelo. Então, nós temos a formação de um triângulo aqui. Não é? Uma possibilidade de passe tanto na paralela quanto numa diagonal aqui, tá bom? E aí, então, o ala leva a bola de novo lá para o centro e recomeça a jogada. Tudo bem? E aí o pivô desce também para refazer o sistema 3-1. Nós temos um sistema clássico também chamado padrão de beirada ou troca de ala com o pivô. Nesse padrão, o fixo passa a bola para o ala esquerda devolve a bola para o fixo, e nesse momento em que houve essa troca de passes, o ala esquerdo faz o quê? Ele corre para a posição do pivô e o pivô corre para a posição de ala. Então ocorre uma troca da posição do ala com o pivô. Tudo bem? E aí, então, o fixo vai ter a opção de passe no ala esquerdo, que vai estar aqui no meio, ou no pivô, que vai estar lá na outra ponta, tá bem? Além de um passe de segurança aqui para o ala direito. E aí, pessoal, depois isso se repete pelo outro lado, tá bom?
o fixo passa para o ala direito, o ala direito devolve para o fixo, e aí o ala direito vai para a posição do pivô, de quem está no pivô, e o pivô vem para a posição do ala. Tudo bem? Então vejam que houve uma troca de ala com o pivô. Observem aqui a ilustração, o fixo passa a bola para o ala esquerdo devolve e corre para a posição do pivô, e o pivô corre para a posição do ala esquerdo, tá bom? É uma troquinha de posição simples, mas já gera uma confusão ali na defesa à medida em que o pivô está saindo lá da frente. Numa dessas ele arrasta uma marcação individual e gera um espaço na defesa adversária, tá bom? A mesma coisa, ó, do outro lado, passou, e aí o ala vai para pivô e o pivô vem para ala. Tudo bem? E, pessoal, tem também um padrão, tá? Chamado padrão de 4 em linha, ok? No padrão de 4 em linha, nós começamos no sistema 4-0, tá bom? A bola sai sempre do meio, tá? Ou do jogador que está dessas duas posições aqui do meio, ó. Qualquer um dos dois, tá? Se é do jogador que está pelo meio, aqui à esquerda, tá? Como nesse caso é o ala esquerdo, ele vai passar a bola sempre na diagonal, tá bom? Sempre para o outro lado. Então, se é o jogador pelo meio da esquerda que vai passar a bola, ele vai passar sempre para o jogador que está na ala direita. Se é o jogador que está aqui por dentro, na direita, ele vai passar essa bola sempre para o jogador que está na esquerda, tá bom? Então, o que consiste o padrão de 4 pelo meio? O ala esquerda passa a bola para o ala direita, subsequentemente, eles vão correr para frente, tá? Se não entrar um passe numa paralela ou numa diagonal, tá? O que vai acontecer? Esse ala direito que dominou a bola aqui na ala direita, ele vai trazer a bola aqui para dentro. Esse pivô aqui vai também correr aqui para dentro. E os jogadores que correram aqui para frente, que foi o ala esquerda e o fixo, né? Eles vão correr aqui para o lado e refazer o sistema 4-0. Ok? Então, olha só. Passou a bola na ala oposta, correu para frente, quebrou na ala, os dois quebraram na ala, não entrou o passe, os dois que estavam na ala vêm para o meio e recompõem o sistema 4-0. E aí, então, pessoal, existem vários outros padrões, tá bom? Eu trouxe para vocês apenas os principais que eu julguei principais, os que são da minha preferência, mas existem vários outros. Né? Para que a gente faz isso? Para o sistema não ficar paradinho, aquela coisa monótona, que era o jogo de antigamente, tá? O jogo antigamente ele era muito parado, o pivô ficava lá na frente, os alas só das alas e o fixo lá atrás. E aí, então, foram pensados esses padrões justamente para dar maior dinamismo a esses sistemas táticos até então muito parados, ok? E aí, esses sistemas, esses padrões de jogo vão ser realizados até quando? Até quando a minha equipe entra num padrão de jogo e ela vai ficar fazendo isso até quando? Ela vai fazer isso até ela perceber que houve uma brecha na defesa adversária, tá bom? A gente não vai ficar fazendo rodízio eternamente dentro do jogo. Senão não tem sentido o rodízio pelo rodízio, o padrão pelo padrão. A gente faz o padrão para quê? Para gerar espaços na defesa para a gente infiltrar nela e fazer o gol, tá bom? Então, rodou uma vez, rodou duas vezes, abriu uma brecha, para de fazer o padrão, quebra o padrão e vai para frente. Essa é a ideia, então, da realização dos padrões de jogo, ok? Era isso na aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam. Na sequência, eu vou encaminhar algumas outras videoaulas para vocês entenderem também outros elementos táticos do jogo de futsal. Ao colocar em prática esses padrões de jogo que nós conversamos hoje, a equipe de vocês ganha muita qualidade para jogar futsal, ok? Complica muito a vida para a defesa. Beleza? Um grande abraço, até a próxima.